Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência. Aproveite para compartilhar. Não esqueçam de deixar o like e façam o seu comentário em nosso chat. Hoje nós iremos tirar uma dúvida. Uma irmã mandou uma mensagem pedindo para esclarecer uma dúvida. Ô vó, qual é a pergunta, vó? Coloca aí, por gentileza. O primo de João Batista, me tira uma dúvida. O primo de João Batista, por que Judas traiu a Jesus? Eita, glória a Deus! Por que será, amados? Nós iremos responder daqui a pouco. E se você também tem a sua opinião, escreve aí no nosso chat. Vamos participar do programa. Esse programa é o programa da família cristã. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, será que existem Judas nos dias de hoje? Será que esse espírito do traidor ainda paira pela sociedade? E você? Já foi traído por alguém? Já foi traída? Como você reagiu? De que maneira você venceu esta situação? Escreva aí no nosso chat, participe do programa. Deixa eu mandar uma saudação de paz para nossa irmã Viviane Viana. Ela que está sumida. Deus te abençoe, Viviane. A paz do Senhor para a diaconisa Alexandra Silva, da Igreja Batista Caminho da Glória. Paz do Senhor para o diácono Jailton Silva. Ele escreveu, aleluia, glória a Jesus. Maravilha, nossa irmã Norma Sueli. Ela escreveu, eita, glória a Deus. E a irmã Tainá Ferreira, ela disse, ouça, participe e compartilhem o programa Lírio no Lar. Daqui a pouco nós estaremos respondendo a pergunta da nossa irmã Tainá. Qual é a pergunta, vó? O primo de João Batista, por que Judas traiu a Jesus? No programa Lírio no Lar.
A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Atenção, atenção! Se você busca realçar sua beleza, cuidar da pele, relaxar e ainda dar um trato no visual, o lugar certo para você é no Estúdio Elaine Lopes e Pat Hair. Estúdio Elaine Lopes e Pat Hair. Aqui oferecemos um atendimento de qualidade com profissionais especializados, proporcionando a melhor experiência em estética facial e corporal. Agende seu horário e descubra o que é cuidar de você com quem entende do assunto. Ligue agora ou envie uma mensagem no WhatsApp 71991071594. 71991071594. Siga no Instagram, @Elaine Lopes Estética. Glória a Deus, estamos de volta, amados. Hoje nós iremos responder a pergunta da nossa irmã Tainá. É uma pergunta muito interessante. Primo de João Batista, me tire uma dúvida. O primo de João Batista, por que Judas traiu a Jesus? Tá aí, irmãos, a pergunta. Qual é a sua opinião? Por favor, participe, escreva aí no chat. Vamos fazer o programa Lírio no Lar. Envie para alguém. Deixe o seu like. Vamos evangelizar. Deixa eu mandar uma saudação de paz para a Bispa Maria Elisa. Louvado seja Deus. A missionária Celeste Lima, ela tem um aviso para os irmãos. Vamos ouvir o aviso da missionária Celeste. Vamos lá, vó. Pai do Senhor, meu pastor, eu peço ao Senhor que anuncie, o Congresso do Ciclo de Oração, no dia 23 de março. Estaremos lá para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, na Igreja Batista Lírio dos Vales, ali da Federação. Qual o tema é Lucas 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. No meio deles, no meio o Senhor vai nos abençoar, no meio o Senhor vai nos dar vitória. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te usando, e Jesus abençoe a todos que estão ouvindo essa programação. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Vamos responder a pergunta da nossa irmã Tainá Ferreira. Ela perguntou por que Judas traiu a Jesus. Embora não
saibamos com certeza absoluta o motivo pelo qual Judas traiu a Jesus, algumas coisas escritas na Bíblia nos leva a pensar que nada aconteceu por acaso. Tudo tem um porquê. Judas, ele tinha um comportamento diferente dos demais. Então o comportamento dele indicava que provavelmente ele seria o traidor. Primeiro temos que reconhecer que, embora Jesus, que fez a escolha dos 12, Jesus, ele tinha consciência de quem ele estava escolhendo. Jesus, ele não se enganou. Que alguém pode dizer, mas não foi Jesus que escolheu a Judas? Como é que ele escolheu um traidor? Ele não sabia quem era Judas? Sim, ele sabia. No Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo 64, está escrito assim, mas é Jesus que está falando. Há alguns de vós que não creem. Jesus sabia que alguns dos seus discípulos estavam o seguindo, mas na verdade não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus. Estavam ali por outros interesses. Então, João 6,64 diz, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de o entregar. Então percebam que, além de Judas, tinha mais gente ali entre os 12. Tinha mais gente entre os discípulos que não acreditava nele, sabia. Como ele sabia quem era o que o havia de entregar. Talvez, Tainá, você pergunte, mas por que Jesus permitiu? Porque ele teria que morrer na cruz. Ele precisaria que alguém fizesse aquela escolha de o entregar. Nada estava fora do controle. Jesus precisava morrer na cruz por nós. Por isso ele permitiu. As Escrituras apontam ao fato de que ele nunca realmente acreditou que Jesus era Deus. Olha que forte. As Escrituras apontam ao fato de que ele quem? Judas, nunca realmente acreditou que Jesus era Deus. E Judas provavelmente nunca tinha sido convencido de que Jesus era o Messias. Ao contrário dos outros discípulos, que chamavam Jesus de Senhor, que é de grande importância em várias formas, reconhecer o senhorio de Cristo. Quando os outros discípulos chamavam Jesus de Senhor, estava reconhecendo o senhorio de Jesus. Mas Judas nunca chamou Jesus de Senhor. São pequenos detalhes que passam desapercebidos. E isso me preocupa, porque a geração atual dos crentes estão sendo treinados através das canções, através de algumas pregações, a não chamá-lo de Senhor.
Ah, que é que tem? Chama de você, chama de o cara, chama de ele. E há umas explicações dizendo, não, que a língua portuguesa... Só que, quando você chama alguém de Senhor, além de ser um pronome de tratamento, há uma intenção, há um respeito, há um reconhecimento. E Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Judas nunca utilizou este título para Jesus. A forma mais respeitosa que Judas tratou a Jesus foi chamá-lo de Rabi. Isso afirma apenas que ele via Jesus como nada mais do que um professor, um mestre. Era como Judas via a Jesus. Enquanto os demais chamavam de Senhor, ele apenas se limitou a chamar de Rabi. Isso afirmava apenas que ele via Jesus como um judeu, rabi, professor, mestre, como outros. Embora a Bíblia afirme em Marcos que até o povo dizia, mas ele é diferente, ele ensina com autoridade, ele é professor, mas ele é diferente. Mas Judas não via isso. Enquanto outros discípulos várias vezes fizeram grandes profissões de fé e de lealdade. Nós podemos ver aí em João capítulo 6, ô Tainá, e se você puder marcar na sua Bíblia, é interessante. João 6,68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Perceba que Pedro trata Jesus de Senhor. Ele reconhece o senhorio, mas Judas chamou ele apenas de Rabi. Mas tinham outros também, como Jesus disse, tinham outros que não acreditavam. Em João 11,16, olha só, 11,16 de João, disse, pois, Tomé, lembra de Tomé? Chamado Dídimo. Ele disse aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Amados, Judas não só nunca fez isso, mas permaneceu bastante silencioso em todas as narrativas bíblicas. Não há nada sobre Judas que ele orou por alguém, que ele pregou para alguém. Esta falta de fé em Jesus é o alicerce para todas as outras considerações que iremos falar. O mesmo vale para nós, viu, irmãos? Nós precisamos ter cuidado da maneira que nós tratamos o nosso Deus. Com respeito, temor, reverência. Se não reconhecermos Jesus como Deus encarnado e, portanto, há uma única pessoa que pode oferecer salvação eterna e perdão pelos nossos pecados, então seremos sujeitos a vários outros problemas que resultam de uma visão errada de Deus. Tem muita gente aí misturando as coisas. Não, é porque eu posso falar assim que eu tenho intimidade com Deus. Cuidado. Máximo respeito à pessoa do nosso Deus. Então, a primeira coisa que Judas fazia de errado era que ele não reconhecia o senhorio do Senhor Jesus. E a segunda coisa, Judas não só faltou fé em Cristo, mas ele teve pouco ou nenhum relacionamento pessoal com Jesus.
Dificilmente você vai ver na Bíblia Judas ali conversando com Jesus. Quando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dão uma lista dos 12, quando estão fazendo a relação dos discípulos, eles são sempre mencionados na mesma ordem com pequenas variações. Às vezes o André aparece aqui, o Simão aparece ali. Mas percebam que em todos eles, Judas sempre foi o último. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e por último, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Já em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 16, a relação é a seguinte: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e por último, Judas Iscariotes, o que entregou. Se nós formos ver em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 14, a lista é Simão, o qual também chamou Pedro, Pedro está sempre primeiro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e por último, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então perceba que nas relações, parece que por grau de intimidade os nomes iam sendo lembrados. E Judas sempre ficou em último lugar. Acredita-se que essa ordem indica a proximidade da sua relação pessoal com Jesus. Apesar das variações, percebam que Pedro, Tiago e João sempre estavam sendo mencionados em primeiro lugar. Isso é bastante coerente com o seu relacionamento com Jesus. Judas é sempre mencionado por último, o que pode indicar a falta de um relacionamento pessoal com Cristo. Além disso, ao avaliarmos os evangelhos, podemos ver que o único diálogo registrado entre Judas e Jesus foi quando Judas foi censurado por ter feito um comentário em uma casa onde Jesus se encontrava, e uma mulher chamada Maria entrou ali. Jesus vai chamar atenção. No Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro já havia ressuscitado. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preço,
ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, quem foi ele? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que o havia de trair, lhe disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, meu Deus, e roubava tudo que era colocado na bolsa. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Então perceba que Judas, além de não ter comunhão com Jesus, não conversar com Jesus, não reconhecer o senhorio de Jesus, ele era ladrão. Ele roubava as ofertas que era dada para Jesus. Jesus sabia? Sabia. Mas teria que ter um. E ele se encaixava no perfil. Ele era o mau caráter. E adiante, ele vai negar a Jesus. Mas nós vamos dar continuidade no próximo programa, se Deus permitir. Tá bom, Tainá? Fica com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou o like, deixe seu like. Eu quero que você comente alguma coisa aí, participe, qual é a sua opinião. E se Deus permitir, no próximo programa, nós estaremos aqui falando sobre Judas Iscariotes, concluindo, respondendo a pergunta da nossa irmã Tainá. Qual foi a pergunta, vó? O primo de João Batista, por que Judas traiu a Jesus? Veremos. Feito, o lírio no lar se espalhou. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso, tudo é uma delícia. Cada lanche é feito com ingredientes fresquinhos, do jeito que você gosta. Sabor irresistível e aquele toque especial que só a gente tem. Salgados, empadas e quibes. Aceitamos encomenda para festas. Venha nos visitar na Rua Professora Semiramis Barbuda, número 86, Federação. Siga no Instagram, @pãozinho_e_cia1. Informações WhatsApp 71 988 26 95 78 ou 71 99244 2254. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso. Organização Edilene e Lucimar.